1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, versículo de número 28, apenas. Aleluia. Primeiro livro, escreveu Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo de 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu queria falar dentro desse texto que tomamos sobre o lado extraordinário de Deus. Muitas das vezes nós, lutando com tantas coisas na vida, passando por tanto revés, tanta necessidade que às vezes aflora a nossa vida, nós às vezes nos sentimos como pessoas comuns. E até dizer que esse lado comum do ser humano, ele começa a vigorar quando você começa a passar por várias ondas da vida. E algumas pessoas, por passar por várias ondas da vida, torna a fé também algo comum. E tornando a fé algo comum, nós esquecemos que Deus está acima de todo esse lado comum do ser humano. Deus está acima de todas as necessidades. Você pode até achar que a situação seja uma situação comum. Você pode até enfrentar uma situação, um combate da sua vida, até pelo lado comum. Mas uma coisa você não pode, irmãos, é trazer Deus para o lado finito, para o lado onde não tem solução. É achar que o extraordinário de Deus é comum. Deus é aquele que vai muito além das nossas forças e do nosso saber. Deus, ele está numa esfera totalmente diferente. E conhecendo Deus, mediante o que estamos passando, ou que cada um de nós podemos enfrentar, Deus sempre vai ter a última palavra na nossa vida. Ainda que alguém tenha dito para você que está tudo terminado, ainda que alguém tenha dito para você, não há mais solução, o tempo se esvaneceu, não tem mais força, eu quero te dizer que priorize a palavra. Deus terá sempre a última palavra, e Deus não decretou a tua falência e nem a tua derrota. Deus tem a primazia de dizer o momento certo que você irá perder ou ganhar. Enquanto Ele não falar, não tente e não sugue para a sua vida uma desistência. O extraordinário de Deus. Uma certa feita, eu estava pela madrugada lendo a palavra do Senhor, e eu me deparei com esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, o Deus que vocês conhecem, Ele escolheu coisas loucas, Deus escolheu coisas sábias. Deus não escolheu coisas sábias, Deus escolheu toda loucura, toda fraqueza, para transformar em poder. Quando eu me deparei com esse texto, meu coração ardeu, e as minhas limitações sentiram o vibrar do Espírito Santo. Eu senti que dentro de mim o Espírito Santo tocou o sino e disse: é hora de glorificar mesmo na dificuldade, é hora de adorar mesmo na dificuldade, é hora de levantar as mãos mesmo quando você não tem força, é hora de você levantar as mãos mesmo quando você não vê saída. Você sabe por quê? Porque Deus não está
com a sua saída, é você que está contando com a saída de Deus. Deus não está contando com o seu desespero, é você que está contando com a cura de Deus. Deus não está contando com o que você vai abrir, mas é você que está contando com a porta que Ele vai abrir para você. E nisso eu regozijei, eu me alegrei, porque eu sei que Deus, Ele é um Deus que anda totalmente diferente dos pensamentos. Está em Isaías, a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais longe e são mais altos. Ele está numa esfera totalmente diferente. E tem pessoas que se auto-afligem por qualquer coisa que vem. Eu tenho orado, irmãos, e eu tenho pedido a Deus para que torne os crentes mais crentes. A igreja, ela cresceu debaixo de perseguição e funcionou. Eu não sei se Deus vai precisar usar esse mesmo método, mas algumas pessoas já estão sendo movidas pelas necessidades para buscar mais a Deus. Eu creio que se Deus apertar mais um pouquinho, esse templo vai estar cheio. Se Ele apertar mais um pouco, nós vamos jejuar mais. Se Ele apertar mais um pouquinho, a Bíblia diz que Davi disse: foi-me bom ser afligido para guardar os teus estatutos. Foi bom. Você pode dar glória a Jesus na luta? Do que você está passando, não vê a solução, mas você pode glorificar, mesmo não vendo solução. É o lado extraordinário de Deus, é o lado incomum, o lado excepcional de Deus, o lado adicional, o lado suprimentar de Deus que nos fortalece. A qualidade de ser superior às nossas necessidades. Deus, Ele vai numa esfera e numa mão que confunde toda a sabedoria de grego e filósofos. Diz um certo sábio: quem entenderá Deus? Quem subiu à sua mente? Quem deu a Ele o primeiro conselho? Ele tem a primazia de todas as coisas. Nós estamos acostumados a viver no lado ordinário da vida, um lado cotidiano, um lado habitual, um lado costumeiro, aonde as nossas necessidades falam mais alto do que as nossas orações. Parece que o que pensamos e o que falamos não tem uma conjuntura, não tem uma vida própria. Às vezes o que estamos falando não é o que estamos crendo. Às vezes o que estamos lendo não é o que estamos confessando. E isso está em desarmonia, e tudo que está em desarmonia, a Bíblia diz que para entender o reino de Deus, tem que estar perfeitamente em harmonia, que o homem espiritual, ele entende todas as coisas, para entender o que Deus vai fazer na tua vida, e que tipo de saída Ele vai provocar. Você tem que entender Ele na esfera espiritual. É aí que está a necessidade do ser humano, de cada dia mais se tornar espiritual. Eu não estou falando para você ser um ET, um extraterrestre, mas priorize a necessidade de você ter uma vida com Deus. Aí o extraordinário de Deus, aí você vai entender porque Deus disse a Abraão: Abraão, pare, porque eu vou prover para você. É diferente, mas quanto mais distante dos mistérios ocultos de Deus. Vivemos uma vida ordinária, uma vida tradicional. O lado costumeiro e o lado comum está sempre diante de nós. Tratamos as coisas com tanta normalidade que esquecemos que somos espirituais. E às vezes o espiritual de ninguém é discernido. Às vezes as coisas vêm numa atmosfera como uma avalanche, e você às vezes é surpreendido por essas avalanches da vida. E essas avalanches tendem-se a descer, tendem-se a carregar, tendem-se a tomar um curso. Mas pastor Wellington, como é que eu posso me livrar? Deus vai te dar uma estratégia, porque Ele é um Deus extraordinário. Ainda que a avalanche desça, Deus irá te erguer, e Ele não vai deixar essa avalanche tomar o curso e derrotar, destruir, destronar, diminuir a tua vida. É diferente. Para entender que Deus é o Deus da providência, você tem que ir lá na cadeias de Monte Moriá. Você tem que lutar contra o lado ordinário, o lado comum das coisas.
Porque Deus, quando veio a Abraão, ele disse: Abraão, eu não quero que você faça nenhuma pergunta. Pegue o teu filho e pela manhã leve lá ao Monte Moriá e sacrifica-o a mim. Deus não precisou dar nenhuma explicação extra para que Abraão entendesse, até porque a formação de Abraão foi diante de coisas que ele tinha que aprender, porque a vida cotidiana de Abraão levou a ele viver uma vida de fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. Querendo ou não, você entra dentro do extraordinário de Deus. E Abraão sabia que Isaac era o filho do seu sorriso, o filho da promessa. E ele sabia, ele não entendia, mas ele sabia. Porque uma coisa é você entender o que vai acontecer, e a outra coisa é você saber. A Bíblia diz que o proverbiador diz que nos deu um espírito de entendimento e de conhecimento. Muitas das vezes Deus age, mas não te explica. Mas Ele quer que você vá. Ele não quer que você questione. Ele não quer que haja um bloqueio entre você e Deus. Ele quer que você creia nisso pela fé. Ele quer que você dê passos pela fé. É por isso que está na Bíblia: o homem viverá pela fé. Para entender Deus, você tem que viver pela fé. Para se aproximar de Deus, você tem que viver pela fé. Para entrar nos mistérios de Deus, você tem que viver pela fé. Se Ele recuar, eu não tenho prazer. Cria um paralelo entre você e Deus. As coisas mudam. Por isso que você vê muitas pessoas pedindo, muitas pessoas doentes, contando com médicos. Eu vou ao médico porque o recurso é o médico. Eu sei, os médicos estão aí, mas o maior recurso, ainda que você não tenha médico, é Deus. Deus ainda é Jeová Rafá, Deus que cura. Ele ainda é, sempre vai ser. Não vou anular as verdades de Deus pelas mentiras que eu quero inventar. Está lá em Romanos capítulo 4. Seja posto todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A verdade é Ele é a verdade, o caminho da verdade. O homem não tem verdade nenhuma. Eu não posso anular as verdades de Deus, trazendo Deus para o meu lado cotidiano, para a minha vida natural, se Ele é Deus. Às vezes, esse lado cotidiano isenta Deus. E nós vivemos debaixo de sentenças, irmãos. Sentenças que são proferidas, muitas das vezes, contra as atitudes de Deus na nossa vida. Sentenças essas que nos faz às vezes parar. A AIDS tem sentenciado muita gente a dar cabo da sua vida antes de se consumir no corpo. A falta de dinheiro, o desespero econômico tem levado muita gente a dar cabo da sua vida antes de esperar uma solução, antes de esperar um aval. São sentenças. E uma sentença, quando você leva para o lado jurídico, é dada por um juiz, uma autoridade. E diante de um quadro que nós estamos, aonde de um lado Satanás está nos julgando, aonde de um lado Deus está nos defendendo como advogado, e muitas das vezes nós deixamos de ouvir a Deus, que é o advogado, e aceitamos a sentença que o diabo proporcionou para nós. Você é um derrotado, você não vai conseguir. Se você orar, você não vai conseguir sair. Se você ir à igreja, nada vai acontecer. São sentenças que estão sendo expelidas da boca do diabo para menosprezar, para anular as verdades do advogado. Mas eu quero te dizer que assim como todos os casos jurídicos, existe o caso extra, existe as coisas extraordinárias, aonde o advogado vai lá no livro da lei e ele encontra um parágrafo capaz de anular a tua causa, capaz de pleitear a tua causa. É isso que Jesus está dizendo. Há uma sentença contra você, mas eu sou teu advogado, eu vou pleitear a tua causa, eu vou te tirar dessa. Há uma sentença de Satanás, mas ele veio para aniquilar, destronar as obras do diabo. Você pode glorificar Jesus? Você pode dar uma maior glória a Deus que você pode dar nesta noite. Deus há uma sentença para nós, mas Ele vai entrar nessa sentença. Aleluia, aleluia. Às vezes fazemos
julgamentos pré-futuristas. Avaliamos a causa e damos a sentença. Foi o que Jó fez. No capítulo 16 ele disse: Deus, melhor que eu estivesse morto, melhor que eu não tivesse nascido, para sofrer o que eu estou sofrendo e passar por aquilo que eu tinha mais medo. Melhor não tinha nascido, melhor ter ficado assim. Quantas das vezes nós nos sentenciamos? E eu quero te dizer que essa sentença que você subjuga sobre você tem valia. Paulo diz: crie, por isso falei. Tudo que você crê e confessa naquilo que você fala, você assume todo o cargo disso. E algumas pessoas você vai com a palavra de poder, mas ela se auto-sentenciou, o coração está fechado, ela se auto-bloqueou. Ela criou uma camada protetora e de aniquilação de todas as palavras de vitória que possa proceder, tanto da boca de Deus, quanto da boca de qualquer um profeta que seja usado por Deus. É um bloqueio que nós criamos, porque não queremos ver o lado extraordinário de Deus, o lado capaz de anular, o lado capaz de nos levar a uma vitória. Eu estava lendo um livro sobre um soldado, e ele estava sofrendo muito, pregando na antiga Rússia, nas cortinas de ferro. Ele estava sofrendo, e ele, no meio de um campo armado de fogo, alguém disse para ele assim: a sentença que nós temos é partir para os nossos inimigos, sabendo que eles são maiores do que nós, morreremos lutando. E ele teve essa ideia. Quando ele foi partir, Deus falou com ele: não parta, espere aqui. E ele falou: por que, Deus? Isso é um lado comum, eu tenho que partir para o confronto armado. E ele falou: não. Deus falou: não, fique aí, porque os seus inimigos irão ver aqueles que partiram, irão matar todos, mas não avançarão para chegar até onde você está. E ele ficou, e a guerra acabou, e ele conseguiu sair daquela situação. E ele foi contar isso para um superior. O superior falou, chamou ele de desertor, como aquele que tinha abandonado a guerra. E Deus vem até ele e fala: ninguém vai entender, porque o lado comum era que você enfrentasse, mas eu usei um lado extraordinário. Eu entrei na tua vida com uma saída que nem você entendeu. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma saída para você. É o lado extraordinário. Os caminhos de Deus são diferentes, revelando assim os seus planos que são muito mais além. Deus fez isso, irmãos, assim que o ministério de Elias estava começando. Elias dá de frente com Acabe. E quando ele chega perto de Acabe, ele já tinha vindo de uma grande batalha com 450 profetas, e ele dá de frente de Acabe. E Acabe diz uma sentença para ele, e Deus vem até o ouvido dele e diz: Elias, foge daí. Muita gente pensa que fugir de certas situações é derrota. Não é não, porque ele estava seguindo uma orientação divina. Corre, Elias. Elias saiu, e Deus, exercendo o lado extraordinário, o lado que Elias não ia entender, e até ficasse pensando, Deus manda Elias ficar perto do arroio de Querite, do ribeiro de Querite. E Deus chega para Elias e diz: Elias, beba bastante água. Há uma sentença contra a tua vida. Se esconda perto do arroio de Querite, fique aí, viva aí. E Elias permaneceu perto daquele riacho, na cidade de Querite, e ele bebia daquela água. Deus provocou uma falta d'água, segundo a palavra de Elias, que não houve chuva, o ribeiro secou-se. E Elias estava abastecido de água. Ele não estava entendendo nada, e de repente Deus usa o lado extraordinário de novo. Ele perguntando: Deus, tu me mandaste fugir, me levaste para um ribeiro, e eu bebi do ribeiro, e agora? A Bíblia diz que Deus agora chama Elias a um lugar extremo e diz: Elias, sobe o monte.
e permaneça no monte, durma lá, faça desse monte a tua casa. Muitas das vezes, as atitudes de Deus, irmão, vai contra a nossa lógica. Mas no próprio livro de Coríntios diz que que a loucura de Deus é mais sábia do que a de todos os homens. Então eu prefiro viver dentro da loucura de Deus do que qualquer matemática que alguém possa me oferecer, do que qualquer instrução psicológica, do que qualquer prognóstico médico. Deus, a loucura dele é mais sábia do que qualquer homem vivente na terra. Elias estava vivendo na loucura de Deus. Você teria coragem de viver dentro da loucura de Deus? Viver dentro da loucura de Deus é viver sem perguntas. Viver dentro da loucura de Deus é viver uma vida de só dizer: Senhor, estou pronto, sim, 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 sim. Elias não questionava, e Deus manda ele abastecido de água para o monte. O que Deus pode fazer? Há uma palavra para você, Alexandre. Deus não vai te deixar faltar nada. Tá? Tira essa preocupação da tua mente, que Deus é o Deus de provisão. Não faltará para essa criança e nem para vocês. Deus é o Deus que te fez uma promessa, Alexandre, e Ele vai cumprir essa promessa. Deus leva Elias para cima do monte, seca em toda Judá, seca em toda Israel. As pessoas com fome. Elias, contextualizando esse texto, ele deve ter colocado a mão e falou: e agora? No monte não há lugar para caçar, no monte não há nenhum animal vem fazer do monte o seu lugar. Somente Deus me mandou até o monte. Provisões divinas. De repente, irmãos, aparece um corvo, que não era corvo. O original hebraico diz que era corvo rex, que era um urubu. É sim, o tradicional diz isso, o original diz isso. Até perguntei o João está por aí? Não, tá não. É o João Luiz? Não. Um urubu vem voando. Elias se assusta, porque naquela época o urubu é uma árvore carnívora e ali não havia nenhuma carniça. Mas Deus, quando Ele está no controle, Ele manda até o urubu te alimentar, porque Ele é Deus. Vem com carne pela manhã e pão. Quem não gostaria do maior café da manhã, irmãos? Depois de pão com ovos mexidos, pão com carne, um sanduíche feito, quentinho. E o corvo coloca diante de Elias, e Elias se serve. O ministério que começa no milagre vai permanecer com o milagre. Você foi chamado no milagre, meu irmão? Então permaneça no milagre, porque toda provisão na tua vida, para outras pessoas pode vir fácil, mas para você vai vir no milagre de Deus. Você vai ter que orar e Deus vai mandar na tua mão. Mas Deus, por que eu estou passando por isso? Manda para outro, manda para fulano, para cicrano. E para mim parece ser difícil, porque você foi criado no milagre. Viva no milagre. Alguns foi chamado assim: os corvos vêm trazer pão e carne na parte da manhã. E eu nunca vi, eu fiz uma pesquisa por conta própria para saber se urubu voava à noite. E eu consegui que eles não têm visão para voar à noite, por isso voam pela parte da manhã. Mas Deus, irmãos, o extraordinário de Deus fez aquele urubu voar à noite e acertar na mão de Elias no meio de um monte no escuro. Por isso que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Já vou terminar. Deus diz mais. Elias já estava se acostumando numa vida de milagre, numa vida de coisas extraordinárias. Oh, que coisa, sendo alimentado pelos corvos, bebendo do arroio de Querite até secar.
Agora Deus diz: desce, Elias. Sai daí, Elias. Sai dessa terra. Aleluia. E vai para um lugar que está a pouco daí, chamado Serepta. E quando ele chega em Serepta, irmãos, a cidade de Serepta era um lugar aonde os profetas de Baal se reuniam em maior número. Era tipo um lugar que faziam um consenso. Deus agora pega Elias e manda Elias conviver, manda Elias para o meio dos seus inimigos. Aí Elias ficou mesmo transtornado. Elias olhou e falou: como pode? É uma terra pagã, era morada dos adoradores de Baal, e Deus escolhe um meio de alimentar Elias, a pessoa mais pobre da cidade, que era viúva. Deus chama a viúva estava com a sentença de morte, a viúva estava com a sentença que ia acabar tudo, não tinha mais nada, e Deus Elias encontra com ela catando gravetos, folhas, para comer e morrer. Estava diante de uma sentença. Eu aprendo uma lição aqui dentro dessa passagem. Talvez você encontre com pessoas que estejam em pior estado que você. Não faça do que essas pessoas não têm um centro para aniquilar tudo o que eles creram. Não use a sua fraqueza como fraqueza para alimentar os outros. Não use a sua desistência para fazer desistir os outros. Não use a sua falta de fé para aniquilar a fé dos outros. Não use, porque Elias estava diante de uma situação e ele poderia dizer para aquela mulher: está eu e você no mesmo barco, você vai morrer e eu também, porque Deus mandou você me alimentar. E como você pode me alimentar se você já está sentenciado à morte? Deus escolhe coisas que não são para confundir a que são. Aquela mulher consegue alimento, Elias pede primeiro para ele e muda a sentença daquela mulher, dizendo: olha, faz para mim, depois que você fizer, você pode até comer. E aquela mulher prepara o pão, prepara a água e dá para Elias. Deus mudando toda a trajetória, irmãos. Talvez essa palavra não te faça pular. Eu também não quero isso. Mas eu quero que você enxergue a provisão divina. Que Deus é capaz de investir dentro da sua pequena fé, da sua gota de azeite. Ele é capaz de fazer com que essa gota de azeite viva como rendimento para você todos os anos da sua vida. Que só uma pequena fé, como um grão de mostarda, ele precisa disso para fazer de uma pequena fé uma grande árvore frondosa. Elias agora estava diante da mulher. E a mulher oferece para ele todo o recurso necessário. Elias aprendeu a viver no extraordinário de Deus. E ele se depara com o menino, filho dessa mulher. E o menino morre. E Elias dá uma volta dentro de casa. Ele sabia que Deus era contrário a coisas às vezes normais, a sentenças. E ele muda a trajetória da vida daquela família. O que eu quero passar com isso? Hoje aqui é lugar de mudança. Você não vai mais aceitar essa condição, essa sentença sobre a tua vida. Você só vai aceitar essa sentença na tua vida se você não entendeu essa palavra. Você não vai mais sair daqui com toda a chuva que está caindo. É até bom, porque chuva é renovo.
É noite de nós sairmos daqui com a mente transformada. A Bíblia diz em Romanos 12: transformai-vos pela vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos ficar em pé? É uma vida de coisas extraordinárias que você quer? Você está contando com o subsídio de alguém para te ajudar? E se eu te disser que esse subsídio não vem, você vai mudar o ramo da sua vida, o rumo da sua vida? Eu vou orar e vou passar para a Adriana. Mas eu queria convidar aqui pessoas que estão nessa transitoriedade de vida, que já desistiram. Você já absolveu a sentença que deram para você? É doença? Já absolveu. É falência? Já absolveu. Você já absolveu isso. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Talvez você esteja vivendo empurrado. Tive num culto que 10 deles aceitaram Jesus. Nós temos subido para fazer uma obra lá em cima. Temos invadido o juramento. É o extraordinário de Deus. Deus conta com os profetas. Deus conta com os homens de Deus. Mas se os homens de Deus não creem mais, Deus vai lá e levanta as prostitutas, levanta os assassinos, porque os assassinos querem viver uma vida extraordinária com Deus. Deus não vai cessar o seu poder por causa da minha limitação. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da enfermidade que vem sobre o meu corpo. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não tenho casa nova. Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser Jeová Jireh por causa das minhas necessidades. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para ele um meio de te tirar dessa situação. É hora de você varrer da tua vida, minha irmã. Oh Espírito Santo, é hora de mudança. É hora de mudança. Saia do seu lugar. Não aceite essa sentença de derrota. Essa sentença que um dia disseram: a tua casa vai ser casa de bagunça, seus filhos não vão se converter, nada vai acontecer, e você está esperando que algum outro profeta fale alguma coisa diferente. Deus pode usar um outro profeta, mas Deus quer que você creia, porque se o profeta falar e você não crer, não vai ter qualidade nenhuma. O justo viverá da fé, o justo viverá da fé, tudo é pela fé. É hora de mudança. É hora de Deus abrir um espaço. Ele diz em Apocalipse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu sei que você não tinha força para abrir, foi por isso que eu abri para você. Agora vai e entre por ela. A porta está aberta. Quanto a entrar é com você e Deus. Pode orar, Adriana? Senhor, há vidas aqui. Eu pediria os irmãos, o obreiro Alexandre, toca nessas pessoas, mas toca com toda veemência. Senhor, nós estamos na tua presença, aonde as impossibilidades parecem tomar conta da nossa vida. Parece que a transitoriedade de vida, Deus, tem vindo da nossa vida. As enfermidades têm crescido e nós temos dado nomes a ela, Deus. E esses nomes que temos dado à enfermidade têm anulado, muitas das vezes, a verdade de Deus na nossa vida. Mas nós queremos mudar este quadro nesta noite, em nome de Jesus. Satanás, queremos te dizer que tu estás na terra, mas Deus te botou derrotado. Deus já falou uma sentença contra você, e a sentença é essa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Anule agora, Deus, toda mentira que o diabo tem colocado nas mentes, tudo aquilo que Satanás tem levantado para transtornar, para causar medo, para causar revolta, para causar desistência. Deus, toque em vidas nesta noite. Enfermidades,
Choramanacanaraias. Enfermidades que estão alojadas em corpos aqui. Eu creio que o meu Deus é maior do que todos os teus sintomas neste corpo agora. E pelo poder do nome de Jesus, desaloje deste corpo agora. Desaloje todo desespero, todo medo. Vai tocando a Galabarancho e Daraia. Vai tocando agora. Vai passando, Deus, o teu poder. Vai aniquilando todo sintoma, toda dor, todo efeito colateral que essa enfermidade tem produzido na vida, produzido pela tua vida nos servos de Deus. Em nome de Jesus, nós temos um corpo, ó Deus, que pode ser visitado pelo teu poder. Não aceitamos as mentiras do diabo nas nossas vidas. A nossa casa é de Deus, nossos filhos é de Deus, a nossa progressão no reino é de Deus. Saia da nossa frente, diabo. Saia da nossa frente, Satanás. Tire todo bloqueio que tu tem colocado. Em nome de Jesus. De que forma que tu tem operado, a mão de Deus é contra ti. Vá tocando agora com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder. As irmãs dos conjuntos recebam unção na tua vida. Tu és uma vitoriosa. Não aceite as mentiras do diabo. Assuma as verdades de Deus. Deus diz que tudo tu pode. Tudo tu pode. Tu és o nosso Yahvé, Jireh, Pesar, Rabá, o Deus de toda providência. Tu és o Deus que provê. Eu não sei como, mas tu provê. Eu não sei como, mas tu provê. Eu não quero entender como será, mas tu provê. Uma coisa eu sei, que tu provê. Glorifique a Deus. Eu quero ouvir glórias ao nome do Senhor. Fale em línguas estranhas com teu Deus. É noite da decisão, é noite de vitória. Demônios, espíritos enganadores, espíritos incorpóreos, a mão de Deus é contra ti agora. A mão de Deus é contra toda a prosperidade agora. Tudo aquilo que vai contra. Deus levanta nesta noite. Levanta nesta noite do monturo. Levanta nesta noite. Satanás, tu que está atrasando toda a prosperidade nesta vida, seja aniquilada toda a pobreza. Seja aniquilada toda a miséria. Seja aniquilado toda a amargura. Seja aniquilado todo o desespero. Todo ato suicida seja aniquilado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maior é o que está conosco. É isso que ele quis dizer, maior é o que está contigo. Tu andas no mundo, mas não é do mundo. Maior é o que está contigo. Mas vivo é aquele que te deu vida. E aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Você não é servo de Deus para desistência. Você é servo de Deus porque acabou o tempo de derrota na sua vida.